Bom, gentilmente aqui, doutor Gilberto Kobayashi-Kawa, que é hematologista do Hospital Albert Sabin, São Paulo, aqui conosco. Doutor Gilberto, muito obrigado aqui por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Obrigado pela oportunidade. Doutor Gilberto, Bom dia a todos. tem um fato aqui que chamou a atenção, foi publicado em vários lugares. A gente diz, mas será que isso procede? Tem alguma razão de ser? Pode colocar a pessoa em risco? Um jovem tem 5 sanguessugas de estimação e alimenta os sanguessugas com o próprio câncer, colocando o sanguessuga no braço. Olha, doutor Gilberto, eu não ouvia falar disso desde a época que eu li o Alexandre Herculano. Ouviu falar dele, não? Desde o Alexandre Herculano, acho que é... eu não me lembro exatamente o nome do livro, se é o Bobo, qual é, ou História da Instalação da Inquisição em Portugal, enfim. E que, na época, se fazia a seguinte tortura. O livro começa, o primeiro capítulo, se colocava uma pessoa dentro de um tanque, cheio de sanguessugas, para que as pessoas morressem exauridas ali no tanque. Nunca mais ouvi falar nisso. A hora que nós vimos aqui na redação, que um jovem tem 5 sanguessugas de estimação, né, que alimenta com o próprio sangue, você precisa falar com alguém que entende disso. Nem estou me lembrando, doutor Gilberto, da aplicação de sanguessugas que também existia no passado. Né? Olha, Porque se acreditava que a pessoa tivesse excesso de sangue no corpo, ou coisas desse tipo. E havia sangria, né? E havia também o sanguessuga. Já vista que o sanguessuga não provocava hemorragia. Aí, de repente, no século XXI, elas aparecem novamente. Doutor Gilberto, primeiro uma coisa, é perigoso uma coisa dessa ou não? Olha, a sanguessuga, ele é um parasita que se alimenta principalmente de sangue de outros animais, né? E ao aderir ao corpo da vítima, ele injeta algumas substâncias, né? Principalmente anticoagulante, que é uma chamada iridina, e um vasodilatador que vai aumentar o fluxo de sangue. Então, essa pessoa pode, eventualmente, desenvolver algum distúrbio de coagulação e apresentar hemorragia, né? E, assim, cada sanguessuga, dependendo da espécie, pode ingerir cerca de 10 vezes o seu volume, né? Então, dependendo da espécie, a pessoa vai perder, por sanguessuga, cerca de 100 até 500 ml de sangue, né? Então, com isso pode desenvolver deficiência nutricional, principalmente de deficiência de ferro e, eventualmente, desenvolver anemia ferropriva, né? Então, a pessoa pode passar a sentir indisposição, a sentir fraqueza, cansaço, sonolência excessiva, né? Então, e toda os sintomas da anemia, né? Doutor Gilberto, quer dizer que há mais de um tipo de animalzinho que a gente chama de sanguessuga? Existem várias, estão descritas mais de 500 espécies de sanguessuga, né? Entendo. E cada um deles com uma característica diferente, né? Entendo. Eu me lembro também, agora, levando outro fato, que na época da Guerra do Vietnã, me lembro quando os soldados andavam naquelas selvas ali do Vietnã, soldados americanos, e muitos deles voltavam com os sanguessugas presos no braço ou presos nas pernas. Você lembra disso ou não? Ou não é da sua época? Olha, isso aí não é da minha época, mas desde mais de 3 mil anos atrás, a terapia com sanguessuga é descrita, né? Então, antigamente se acreditava que o sangue, com o excesso de sangue, poderia conter o que os antigos chamavam de humores, né? Então, se acreditava que com a sanguessuga, retirando o sangue, poderia curar várias doenças, né? Era o que se acreditava na época, né? Mas hoje em dia, essa prática com sanguessuga praticamente não existe mais, né? Perfeito. Doutor Gilberto, então não é recomendável ter sanguessuga de estimação, né? Olha, sanguessuga de estimação não é recomendável, né? Porque a pessoa pode ter várias consequências, principalmente anemia, né? E, eventualmente, pode ter o sítio da picada é uma porta de entrada para infecção secundária também, né? Sim. Infecção bacteriana, né? E, assim, a sanguessuga não é... Raramente, ele pode ser um vetor de um protozoário que chama Trypanosoma evans, né? Normalmente é um protozoário que causa doenças em animais, principalmente gados e cavalos, né? Sim. Ele causa uma doença que chamava mal das cadeiras, né?
Mais de 20 anos atrás foi descrito essa doença em ser humano também, tá? Mas é uma coisa muito rara, né? Mas eventualmente pode acontecer. Perfeitamente. Tá? Doutor Gilberto, muito obrigado aqui por sua gentileza, por sua participação na Nova Brasil. Eu que agradeço. Ótimo dia a todos. Muito obrigado. Doutor Gilberto Kobashikawa é hematologista do Hospital Albert Sabin, São Paulo. Está aí. Né? Você tem tanta coisa para a gente usar de estimação, você não vai usar sanguessugas de estimação. Por que não adota uma capivara? Ó, se você quiser adotar, nós estamos fazendo criação de capivara aqui na Nova Brasil. Não, cavalo não, estou falando só da capivara. 8h22. Paulão, o que você achou dessa história aí de sanguessuga de estimação? Me fez lembrar o Barão do Rio Branco. Ah, é? Lá no passado, que o grande diplomata do Brasil no passado, né? O Brasil deve muito até a conquista do Acre, né, Heródoto? Comprou, né? Graças à capacidade de negociação dele, né? Então ele, já velho uma certa idade, ele fez um tratamento com sanguessuga. Com sanguessuga. Eu não queria botar minha família no meio, mas sabe que em Portugal, quem aplicava o sanguessuga eram os barbeiros. E minha família vem daí. Não vai me chamar de sanguessuga aqui, que eu vou entrar em confusão aqui no estúdio. Mas vem daí. Né? Da aplicação de sanguessugas era muito comum. O próprio doutor aqui falou conosco. Porque se acreditava que a pessoa tinha excesso de sangue no corpo. O George Washington, por exemplo, passou por um corte no pulso, um dos tratamentos dele, porque era uma forma de que a hemorragia tirava o que eles chamavam, você conhece bem no Eça de Queiroz, de apoplexia. O Eça de Queiroz usava muito isso nos seus romances lá, A Cidade das Serras, entre outros. Se um cara sofre de apoplexia, que diabo era isso? Excesso de sangue no corpo, olha que maluquice, mas era, né, a cultura do século XVIII e XIX.